Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Robson Charles e hoje eu quero trazer uma palavra de Cristo para a sua vida. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, ela se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6, que fala sobre quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia aqui, quando a gente lê o livro inteiro de Daniel, a gente começa a entender toda a história, toda a trajetória de Daniel. A Bíblia fala que ele passou sobre o reinado do rei Nabucodonosor. Após isso, ele passou sobre o reinado do seu filho Belsazar e agora ele está no reino do rei Dário, que quem tomou contra a Babilônia após a morte do rei Belsazar. E aqui diz que Dário era uma pessoa sábia e que ele escolheu algumas pessoas para ajudarem a administrar ali esse reino. E dessas pessoas, Daniel começou a se destacar muito por ser uma pessoa temente a Deus, ser uma pessoa que cumpre seus princípios, ser uma pessoa correta. Ele começou a se destacar. E a Bíblia relata que o rei, vendo isso, ele quis promover Daniel, ele quis colocar Daniel em uma situação, em uma posição de um pouco mais de status ali, uma posição onde ele iria se destacar um pouquinho mais. Porém, isso começou a incomodar as pessoas ali que estavam trabalhando juntamente, as pessoas que estavam ao lado de Daniel. E isso é uma coisa que acontece muito com a nossa realidade. Quantas e quantas vezes, por você ser uma pessoa ali que se destaca no seu trabalho, por você ser uma pessoa que cumpre os princípios cristãos, uma pessoa que trabalha ali com honestidade, uma pessoa que trabalha correta, e você se destaca nesse seu trabalho, e as pessoas começam a se incomodar e tentam derrubar você dessa situação. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel. A Bíblia relata que os satrapas, os amigos ali, as pessoas que trabalhavam juntamente com Daniel, no que viu que o rei iria promover ele por ter destacado, começaram a bolar um plano para tentar derrubar Daniel, para não deixar que Daniel chegasse nesse cargo. Porém, Daniel era um filho de Deus fiel, ele era um filho que não deixava de cumprir nenhum dos mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que esses sapatras, eles foram até o rei e tentaram bolar um plano, porque eles próprios sabiam que, vindo da parte de Daniel, ele era uma pessoa muito justa, uma pessoa muito honesta, e não conseguiriam buscar algo, tirar algo de Daniel que pudesse fazer com que a imagem dele fosse suja perante ao rei, para que ele não conseguisse essa posição. Então eles bolaram um plano e foram até o rei, pedindo que o rei fizesse um decreto que durante 30 dias nenhum outro rei fosse adorado, nenhum outro Deus fosse adorado, somente o próprio rei. E ali eles convenceram o rei Dário a firmar esse decreto, porque eles sabiam que Daniel era um filho fiel que buscava a Deus diariamente. E a Bíblia relata que após o rei ter sancionado esse decreto aí, Daniel continuou com suas rotinas de adorar a Deus e de buscar a Deus normalmente. A Bíblia relata que ele buscava a Deus 3 vezes ao dia. Aqui no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Elá, o grande Deus. Então Daniel, mesmo sabendo desse decreto, ele não deixou de buscar, ele não deixou de adorar a Deus. E essa é uma das lições que nós devemos aprender. Independente da situação, as pessoas vão tentar te derrubar, vão tentar achar algum erro em você. Você tem que estar ali firme na rocha que é Cristo e sempre estar buscando adorar a Deus, independente da situação que aconteça. Assim que esses sapatras, eles viram que Daniel continuava a adorar, eles foram até o rei Dário contar e denunciar Daniel, para fazer com que Daniel não conseguisse alcançar esse cargo. E aqui a Bíblia diz que eles foram até o rei e falaram: você fez um decreto, o seu decreto está em vigor, porém tem uma pessoa aqui no seu reino que não está cumprindo esse decreto. E no versículo 13 diz assim: então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens do decreto que assinastes? Muito ao contrário,
faz as suas orações todos os dias, 3 vezes ao dia. E outra lição que a gente tem que aprender muito com esse capítulo 6 de Daniel é que quando as pessoas não conseguirem manchar a sua imagem, quando as pessoas não conseguirem achar nada de errado na sua vida, elas vão tentar colocar a sua fé em prova, elas vão tentar atacar diretamente a sua fé, tentar manchar a sua imagem perante a Cristo, ou tentar colocar Deus como algo de errado na sua vida, tentar acusar a sua fé. E aqui diz que o rei, sabendo que Daniel era uma pessoa justa, sabendo que Daniel era uma pessoa correta, ele tenta ali interceder, ele tenta fazer de alguma forma com que nada acontecesse com Daniel, com que Daniel não precisasse passar pela sanção que ele tinha declarado nesse decreto, que quem não adorasse somente a ele, quem adorasse outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E no versículo 14 diz assim: ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar alguma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou adito assinado do rei pode ser alterado. E com isso, o rei Dário ele foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. Porém, quando Deus coloca alguém na sua vida e muitas vezes você pensa assim: essa pessoa está me prejudicando, essa pessoa está fazendo algo comigo. Muitas vezes Deus que deixou essa pessoa agir na sua vida, Deus que deixou essa pessoa estar ali, e muitas vezes ela está sendo a pessoa que vai impulsionar o seu milagre. Está sendo a pessoa que precisa colocar você literalmente dentro da cova dos leões para mostrar para todas as outras pessoas que existe um Deus, que você se prostra a esse Deus, que assim como Daniel que buscava esse Deus 3 vezes ao dia, você não nega a sua fé, você se permanece firme. E a Bíblia diz assim, ó, no versículo 16: então o rei deu ordens a eles prenderem Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel, dizendo: que Elá, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. O próprio rei, que estava cumprindo a sua ordem ali, jogando Daniel na cova dos leões, ele sabia que o Deus Daniel era um Deus poderoso, que poderia livrar Daniel da cova desses leões. E olha, uma coisa que a gente tem que ter muita noção quando lê o livro de Daniel. Se você for ler lá nos primeiros capítulos, fala sobre o jejum que Daniel fez quando ele não aceitou o banquete do rei Nabucodonosor. E olha o que aconteceu aqui. No versículo 18 diz assim, ó: depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fosse trazido à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. O próprio rei entrou em jejum para interceder pela vida de Daniel. E aqui, continuando, a Bíblia diz que no outro dia, logo cedo, o rei correu até a cova onde estavam os leões, e ele chamou por Daniel. E ele diz: Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar das covas dos leões? E imediatamente ele ouviu a resposta de Daniel: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou um anjo e este fechou a boca dos leões. Então, todas as vezes que alguém colocar você numa situação, você pode ter certeza, se você continuar firme com Deus, Ele vai provar para todas as pessoas que Ele é um Deus fiel. Assim como o rei jejuou ali para Daniel, e Daniel já tinha feito o seu jejum, Deus honrou a fé dele e não deixou com que os leões comessem Daniel. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para as pessoas aí que precisam ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus, que precisam ativar e ter essa fé de Daniel, de buscar a Deus, independente do que aconteça. Você vai levar a palavra de Deus aí, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida.